A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, estamos de volta com o nosso estudo de Gênesis a Apocalipse. Estamos tratando de análises do livro de Êxodo e estaremos nesta oportunidade que Deus nos concede falando sobre Moisés, o bebê no cesto. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 ao 10. No conteúdo passado, nós havíamos falado sobre a perseguição resultante, Faraó e a construção, quando os hebreus construíram Pitom e Ramsés sobre uma rígida escravidão e sofrimento, e o decreto sanguinário de Faraó, que mandou matar todas as crianças do sexo masculino, tentando assim de alguma forma bloquear o surgimento do futuro Messias. Vamos analisar aqui, portanto, Moisés, o bebê no cesto. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, versículos de número 1 ao número 10. Iremos analisar aqui dois assuntos, dois fatos: Moisés e os seus pais, e Moisés e a princesa egípcia. No capítulo 2, versículo 1 ao 3, Moisés nasce de pais levitas, Arã e Joquebede. Após escondê-lo do faraó durante 3 meses, eles colocam Moisés num pequeno cesto. Nós temos um bebê no cesto. Moisés, nessa escritura, ele é um tipo de Cristo. Ele pertencia à família de Levi. Levi era da tribo sacerdotal, um tipo de Cristo que é o nosso grande e sumo sacerdote. Ele foi de Adão a Cristo o personagem mais importante da história sagrada. Por isso que a Bíblia lhes conferiu a condição de libertador de Israel, profeta, sacerdote, legislador e o grande pastor do povo de Deus, que trabalharia pelo poder de Deus a libertação do seu próprio povo. Os versículos de 1 ao 3, nós temos aqui Moisés e os seus pais. A Bíblia diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele
o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Sua mãe, Joquebede. Deus então prepara um libertador quando os fatos chegaram ao ponto mais grave em relação à situação de Israel. Deus então prepara um libertador. A criança era de uma beleza fora do comum. Inclusive, nós temos aqui no Atos 7, versículo de número 20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai, uma criança extraordinária. Seus pais, Arão e Joquebede, esconderam a criança pela fé. Por quê? Hebreus capítulo 11, versículo de número 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Possivelmente seus pais tiveram uma revelação quanto ao futuro dessa criança. Por isso eles esconderam, por isso eles mantiveram a sua fé naquilo que Deus possivelmente havia lhes revelado. E por isso intensificaram-se por 3 meses protegendo o garoto. Aqui nós temos, portanto, essa luta contra o príncipe das trevas e o Espírito de Deus preservando Moisés, aquela criança com vida. Nos versículos 4 ao 10, nós temos Moisés e a princesa do Egito. Quando a situação chegou ao nível máximo, quando os pais não tinham mais qualquer recurso para proteger o menino, talvez por uma ordem de Deus, uma orientação divina, fizeram um cesto de junco, colocaram o menino ali dentro e colocou na margem do rio Nilo, bem onde as moças e a rainha costumavam se banhar. O resgate do menino. Êxodo capítulo 2, versículos 3 e 4. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos. A margem do rio, não foi descendo o rio abaixo, como muitos pregam por aí. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhes aconteceria. A jovem adolescente Miriam. Vejamos aqui que eles lançaram o cesto de junco não somente às margens do rio Nilo, mas nas mãos e na providência de Deus. Ele seria agora o capitão, o piloto e a proteção do minúsculo batel. Deus trabalha de forma que ninguém pode impedir
os desígnios de Deus na vida de alguém, de um povo ou daquele a quem ele chamou para uma missão especial. Miriam, ela se postou de vigia. Não havia qualquer indício de medo dos riscos fatais que ali existia. Apenas se mantinha tranquila na expectativa de que Deus, o Deus de Israel, poderia naquele momento entrar com alguma providência. E ali ela ficou como uma sentinela, não piscava. E ela viu ali, evidentemente, o agir de Deus. Nos versículos 7 ao 10, a irmã de Moisés, Miriam, que está observando a princesa, essa mesma menina sugere, portanto, a esta princesa que uma jovem mãe hebreia cuide da criança. A princesa concorda e Miriam consegue que sua mãe cuide do próprio bebê. Moisés recebe seu nome e é criado, portanto, pela filha de Faraó. Talvez naquela época sua mãe teria sido morrido e não havia um sucessor para o trono. De alguma forma, Moisés chegou numa hora oportuna naquela corte egípcia. Os versículos, portanto, diz assim, 7 ao 10. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora não quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhes deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Como que Deus trabalha? A filha do próprio inimigo da criança agora cria a criança, adota a criança, educa a criança, dá uma adolescência no palácio para a criança. Eu fico imaginando o seguinte: o que Satanás não pensou nesse momento? Como que ficou a cabeça do diabo, que pretendia destruir, através do infanticídio, todas as crianças de Israel, e agora um garoto salvo pelos próprios inimigos e criado pelos próprios inimigos? Foi um verdadeiro tapa na cara de Satanás. E é isso que Deus faz. Ele é o nosso maior inimigo. Por isso, precisamos sempre pedir a Deus sua proteção, sua graça, sua misericórdia, porque Satanás não dorme. Joquebede, a mãe biológica de Moisés, cuidando do menino e ainda recebendo o salário do Estado para fazer isto.
Deus é maravilhoso. Evidentemente deixou Satanás confuso e o inferno completamente revoltado, com a batalha perdida. Todas as vezes que Satanás se manifesta na história sagrada, no Antigo Testamento, foi para impedir a vinda da semente da mulher, Jesus Cristo. E todas as tentativas fracassaram. E como nós sabemos a história, Jesus nasceu, aquele que perdoa o pecado, que salva, aquele que é o que completa a alma humana, é que sacia a sede, a fome humana, é quem alimenta-nos espiritualmente. Jesus Cristo é a necessidade absoluta de todos os seres humanos. Estar sem Cristo é estar fadado a uma vida eterna perdida para sempre. Por isso, a necessidade de se converter a Jesus Cristo como único e soberano Salvador da sua vida. Outra coisa que nós temos aqui digna de observação é justamente a infância de Moisés. Observe o salto que a Bíblia dá de criança na corte faraônica à idade adulta, a idade o suficiente para matar um egípcio ao vê-lo ferindo um israelita. No capítulo 2 e o versículo de número 10, a gente percebe apenas um versículo que trata de toda a vida de Moisés oculta, assim como Jesus Cristo apareceu no cenário bíblico aos 12 anos de idade e depois desaparece da história e volta aos 30 anos aproximadamente de idade, quando ele se manifesta novamente ao mundo com a mensagem de Deus. Toda a sua infância é desconhecida, nós não sabemos. E assim, Moisés. E o que nós percebemos, vamos ao versículo. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. No versículo 11, já temos Moisés, homem feito. Os estudiosos dizem que ele foi um grande matemático no Egito, que ele desenvolveu estratégias de guerra, foi um grande guerreiro no Egito, foi um cientista, foi um homem intelectual, e eu não tenho dúvida disto. O que eu percebo aqui é o quanto mínimo o Espírito Santo se importou com o palácio de Faraó. O Espírito Santo dedica aqui somente um versículo para toda a vida de Moisés, para todos os anos de vida de Moisés, que ele viveu nas dependências da corte de Faraó. Apenas um versículo. O tanto que o Espírito Santo rejeita o mundo, uma civilização pagã, idólatra. Por isso, o Espírito Santo ocultou a vida de Moisés ali. Mas o que a gente entende é que Moisés
embora fora criado na corte egípcia, ele nunca esqueceu as suas origens, a sua missão, a sua fé, o seu Deus. Hebreus 11, 24 e 26, que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar prazeres do pecado durante algum tempo. Os Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, fala sobre a fé de Moisés. Eu digo a você, criado ali desde a infância, como que ele obteve o conhecimento sobre Deus, sobre sua missão, sobre o projeto de Deus em sua vida? Vamos fazer uma ponte novamente para o livro de Êxodo, no capítulo 2, e o versículo 7, 8 e 9, que diz assim: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, e assim Moisés obteve, nesse percurso de tempo, ao lado da sua mãe biológica, Joquebede, conhecimentos necessários sobre Deus, sobre sua tribo, sobre Israel, sobre sua missão. E foi por isso que Moisés foi para o Egito carregado de uma esperança, carregado de uma fé resoluta. E sabia ele que, no tempo determinado, Deus lhes tiraria dali para fazê-lo o pastor dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Israel sendo preparado para a libertação da escravidão, e Moisés, o homem que passou pela escola do aprendizado no seu próprio lar, no Egito e no deserto, na escola de Deus, para iniciar a sua missão como libertador e pastor de Israel. Mas isso nós veremos nos seguintes conteúdos. Finalizamos aqui. Espero que você tenha gostado e que essa palavra sirva para você como um elevo espiritual. Comente, compartilhe, dê o seu joia e se inscreva em nosso canal para você não perder conteúdos como este e assim nos motivar a permanecer criando conteúdos desta natureza. Deus lhe abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.